Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um estudo de caso aqui de uma empresa que eu vou selecionar para a gente entender um pouco sobre os relatórios, ok? Antes da gente continuar, vale ressaltar, né, que as opiniões aqui contidas elas não necessariamente representam a verdade. Isso que eu estou fazendo vai ser um material informativo. Não é uma recomendação de compra e nem de venda, para deixar bem claro, é só uma situação de análise de uma empresa feita por mim. Não tenho formação, não tenho nada, mas eu quero fazer uma análise e mostrar mais ou menos como que a gente consegue os relatórios da empresa. Bom, vamos lá então. Primeiro passo, a empresa que a gente vai escolher é a Cosan. Então, para a gente descobrir como achar os dados, a gente vai no site de RI da Cosan, né? Só escrever Cosan RI que já vai aparecer aqui, ó, relação com investidores. Eu não fiz nada ainda, esse é o meu primeiro contato, então a gente vai aqui tudo ao vivo fazer a checagem dos dados, ok? Para quem não conhece a Cosan, ela é uma holding, né? Então ela tem a Raizen, a Compass, a Move e a Rumo dentro delas, né? Aqui a gente consegue algumas informações, né, sobre ela, mas o que eu quero mostrar aqui é as informações financeiras, né? Então a gente vai no central de resultados. Vamos ver o que a gente vai achar aqui. Central de resultados 2022. Aqui tá. A gente tem o segundo trimestre ainda de 2022. Não foi lançado o terceiro no momento que eu estou gravando. E o que eu quero mostrar é o ITR, né? Que é uma demonstração aqui, ó, de alguns dados importantes da Cosan. Pois bem, a demonstração foi lançada no dia 30 de julho. Tem aqui alguns dados sobre o que vai ter. A gente vai dar uma olhada sobre o balanço patrimonial, algumas demonstrações de resultados e mais o que? Vamos ver as demonstrações de fluxo de caixa também. Então vamos lá, vamos ver qual que é a página aqui. Balanço patrimonial, página 5. Bom, aqui está o balanço patrimonial, né? Vamos sempre olhar para o consolidado da empresa. Ele está mostrando uma foto do dia 31/12 de 2021 e a outra do dia 30/6 de 2022. Como é que tá, né? Aqui está em milhares de reais, então a gente tem 12 bilhões aqui em caixa, né, na empresa. Caixa restrito tem mais 24 milhões aqui. Vamos ver mais o que tem de informação importante. De estoques, a gente tem 1 bi. Dividendos e juros sobre capital próprio a receber. Nós temos aqui nessa de baixo. Temos aqui, a gente tem 14 milhões, né? Vamos dar uma olhada no ativo. Pode ver que a empresa tem bastante caixa, né? Contas a receber de clientes, né? Que isso é muito importante a gente entender o quanto que a gente tem de contas a receber, entender quanto que a gente tem no nosso caixa também. Vamos ver. Intangível, né? Que é um dado muito interessante para a gente ver, que é o que a companhia tem, que a gente não pode tocar, né? Então pode ser softwares, carteira de clientes, a gente não sabe o que é esse intangível, a gente tem que ler as notas aqui explicativas. O imobilizado da companhia é 18 bilhões, né? Beleza, a gente tem um total de ativo de 101 bilhões, comparado a 97 no dia 31/12, né? Como a gente viu aqui. Descendo, a gente tem os passivos, né? A gente pode ver empréstimos e financiamentos e debêntures. Isso aqui no passivo circulante. Então a gente tem 13 bi no passivo circulante. Vamos ver quanto a gente tem no ativo circulante para a gente dar uma comparada. 25. Então o ativo circulante cobre facilmente o passivo circulante.
Então isso é um critério ok para a gente. Vamos ver o passivo não circulante, quanto a gente tem. 57 bilhões. Vamos ver o aqui, ó, 75. Então a gente cobre também as nossas dívidas aqui com os nossos ativos. Então tá bem estruturado esse balanço. Total de ativo a gente tem isso aqui, ó, 101 bilhões. Vamos ver o total de passivo que a gente tem. 70 bilhões. Então essa é uma empresa ok. Passamos nesse critério aqui que eu subjuguei. Nós temos o patrimônio líquido. Vamos ver se o capital social está crescendo. Isso é um sinal muito bom de uma empresa. Pode ver que aqui cresceu 2 bilhões, né, de capital social. As ações em tesouraria se manteram, deu uma leve crescida aqui de 200 e poucos. Tem reserva de capital que se manteve também. E aqui vamos ver total de passivo e patrimônio líquido. Então tá aqui vai dar o mesmo valor que de ativo, né? Somando o passivo e o patrimônio líquido é o mesmo que o ativo. A gente pode ver aqui, ó. Então, para a gente descobrir o nosso patrimônio líquido aqui, é só a gente fazer ativo menos passivo, que a gente tem o nosso patrimônio líquido, que vai dar esse valor aqui. Seguindo aqui, o que a gente tem? Demonstração de resultado. Não nos interessa muito nesse vídeo, não quero mostrar. Quero voltar para a gente ver aonde que está o que eu quero mostrar, né? Demonstração de fluxo de caixa. Vamos, página 12. Bom, aqui está o nosso demonstrativo de fluxo de caixa. A gente tem o fluxo de caixa das atividades operacionais. A gente tem aqui ainda é de atividades operacionais. Descendo a gente vai ter de investimento. E por fim a gente vai ter de investimento, de financiamento, perdão. Só falta, deixa eu achar aqui, ó, de financiamento. Tá tudo aqui. Vamos começar pelo caixa operacional, né? Resultado antes de imposto e contribuição social. A gente pode ver que teve uma leve queda. A gente tem que entender o porquê teve essa queda. A depreciação e amortização aqui aumentou. Vamos ver mais o que tem de importante. No final, vamos ver aqui nas atividades operacionais a gente pode ver que aumentou o fluxo de caixa, né, de um ano para o outro. Isso é um sinal bom, mesmo a empresa gastando em capex para expandir as suas operações. Se esse valor está aumentando, isso significa que é um sinal bom. Não vamos ver nas atividades de investimento aqui o nosso total, quanto que deu. Aí entre parênteses significa que está negativo, então deu uma diminuída de 4 bi aqui de investimento. Se a gente ler aqui linha por linha, a gente vai entender aonde que a empresa está gastando aqui, né? E como é de investimento, isso aqui está saindo do caixa da empresa porque ela está investindo, né? E quando está sem o parênteses significa que está entrando, né? Lembrando que a gente está vendo o consolidado, então é essa linha aqui das atividades de financiamento. Ó, o caixa livre utilizado de financiamento para financiar a empresa. A gente pode ver captação de empréstimos, financiamentos e debêntures. A gente viu que teve uma boa captação de empréstimo, então significa que entrou dinheiro para a companhia. Aqui o que ela pagou em amortização nos empréstimos e financiamentos, né, passados. Aí a gente pode ver aqui o caixa líquido utilizado nas operações. A gente vê que saiu 2 bi e 400 desse caixa, né? E no final, no período, a gente ficou com um caixa positivo, né, de 12 bi, mesmo com essas saídas que teve, que eu mostrei aqui. Teve algumas saídas de caixa, né? Então, opa, da operação aqui a gente teve uma entrada de 3
3 bilhões, né? E uma saída de 2 bi para o financiamento. Aí, acho que eu mostrei o dado errado. Aqui, ó, operacional tá aqui, né? Nosso valor operacional. Beleza, vamos ver mais o que a gente pode observar dessas notas aqui. As informações, balanço patrimonial, demonstração de resultado. Isso aqui também é uma informação importante. Vamos dar uma olhada na demonstração de resultado. Nossa DRE, né? Demonstração de resultado do exercício. E o que a gente pode ver aqui? Vamos lá. Receitas e despesas operacionais, né? O que a gente teve aqui, ó, de despesas teve 35 milhões. Resultado antes da equivalência patrimonial, fica o mesmo valor. Vamos ver. Resultado financeiro líquido, né? Que é o nosso lucro líquido. Teve 223 milhões nesse período aqui. Então a empresa pagou o imposto de renda. Antes da contribuição social, a gente teve isso aqui de lucro. Com a contribuição social, nós ficamos com isso aqui, né? O resultado líquido no período, 942 milhões, né? Aqui tem mais algumas demonstrações, despesas operacionais, resultado equivalência patrimonial, resultado líquido no período, né? Resultado por ação, para a gente entender quanto que cada ação lucrou. A gente pode ver que o resultado diluído por ação foi de 0,50, né, do nosso lucro por ação. Mais o que tem? Aqui é a demonstração de resultado abrangente. E agora eu quero mostrar outra coisa também aqui. Aqui na internet, para a gente ver alguns dados da Cosan. Esse é um site que eu acho que a maioria já conhece. É bom para a gente dar uma analisada em alguns dados. Vamos ver a Cosan aqui de novo. Esperar carregar. Pronto, aqui. Aqui tem alguns dados da nossa empresa, né? Tem um dividend yield aqui já de cara, olhando a página. A gente tem 4% de yield nos últimos 12 meses. Mas o que a gente pode ver? A liquidez que ela teve, né? Uma liquidez muito alta. E aqui a gente vê alguns dados da empresa para a gente entender, né? PL, né? Que é o nosso preço sobre lucro, que a gente está de 6, né? Isso significa que em 6 anos, teoricamente, com o mesmo lucro que ela está nos dando agora, ela pagaria o preço que ela está valendo hoje, que é 18,28, né? Não vou entrar no mérito se dá um preço justo agora ou não, mais para frente a gente vai falar sobre valuation. Mais alguns dados aqui, vamos ver. De valuation aqui, o que mais a gente pode ver? Acho que é isso, né? O valor da empresa sobre o lucro operacional dela aqui, ó, tá em 7, então significa que o valor dela sobre o lucro operacional tá de 7 anos mais ou menos para ela se pagar. É o valor da empresa com o lucro. Vamos ver a dívida líquida sobre patrimônio líquido, está em 2 vezes, né? Que é um número um pouco alto, mas está de acordo com alguns padrões assim, né? Dívida líquida sobre EBIT, sobre o lucro operacional, né? Está em 3,47 vezes, né? Que é um número um pouco alto. Está buscando algo em torno de 3. Então, tá alto e não tá, né? A gente tem que olhar as notas explicativas para tentar entender o porquê que ela tá com essa dívida, com esse lucro e tudo mais, né? As margens aqui, quanto mais altas as margens, melhor. Então
ela está com uma margem líquida de 15%, que é uma coisa muito boa. Empresas nesse patamar é um número muito ok, né, para ter a margem. Para a gente descobrir a margem, a gente faz a margem líquida, né? A gente faz a receita líquida dividido, não, perdão, o lucro líquido dividido pela receita líquida. Aí a gente acha a margem líquida. A margem bruta é importante a gente entender que essa linha seja contínua, né? Não seja muito, não tenha muita variação. Aqui no caso a gente teve uma grande variação, porque quando a margem bruta ela vem diminuindo, significa que ela está perdendo share, né? Acaba não tendo muito espaço e não está conseguindo diluir os custos, né? Que a gente pode ver que tem um histórico, a margem bruta, né? Chegou no auge aqui de 39%. E desde então vem caindo e atualmente está em 23, né? Não é um número ruim, é um número bom. Então tá uma margem ok, né? Uma margem líquida também. Aqui um pouco de rentabilidade, a gente pode ver que o ROI dela, né? Que é o lucro líquido sobre o patrimônio líquido, para a gente entender de fato quanto que a empresa está rendendo com o nosso dinheiro, né? No patrimônio líquido, a gente vê que está em 31%. Quanto maior for esse valor, também é bom. Então, é um valor muito interessante aqui. A gente pode ver o crescimento que ela teve nas receitas, uma média, né, de 26, quase 27% de crescimento nas receitas, né, nos últimos 5 anos. E nos lucros a mesma coisa, né? É uma média nos anos. Então, ela vem crescendo 36% em média. Vamos ver o histórico aqui, mais ou menos, ó. A gente pode ver que de 2014 ela foi negativo, né, o crescimento, teve um pouco de subida aqui, depois negativo novamente e depois finalmente veio para o positivo aqui, né, teve um crescimento de 15, um crescimento de 47, depois 52, depois teve um crescimento muito pequeno, né, que foi no ano de Covid, 2020. Depois teve um crescimento de 42% de novo. E fazendo uma média disso tudo, a gente chega num 36%, né? Vamos ver se tem mais algumas informações. A gente pode ver os dividendos aqui. Vamos agrupar por ano. Vamos ver o máximo que a gente pode ver aqui. De 2010 até 2022, a gente tem 12 anos de dividendo, né? Então aqui tem algo muito interessante, né? Os dividendos vêm crescendo ao longo dos anos, então isso é uma característica positiva, não é algo retilíneo, né? Mas é algo positivo, né? Que vem crescendo com o tempo. E em 2021 pagou 0,63 por dividendo, comparado em 2010 que pagou 0,12, né? Vamos ver o payout da Cosan para a gente entender. Esse ano ela ainda não pagou dividendos. Então está com payout de 0. Vamos ver o máximo que a gente pode ver aqui. Então, só teve um ano que ela pagou mais do que ela lucrou, que foi em 2013, né? Teve um payout de 192%. E ela pagou, a gente pode ver o dado aqui, teve um lucro líquido de 234 bilhões e pagou 450 bilhões em dividendos, né? Então, 450 milhões, perdão, em dividendo. Então, esse foi o único ano que teve essa alta. O resto, ela teve um payout de 70%, significa que 30% do lucro ela reteu para o crescimento dela. Continua a média, 70%, depois teve uma queda para 30%. Em 2021 ela diminuiu para 24% de payout, né? Então ela reteve 66% quase, de 66,50 de 63,50 de payout, de lucro líquido ela reteve para ela. Então, né, ó, a gente pode ver aqui que ela teve um lucro líquido de 6 bi e pagou 1 bi em dividendo. E aí em 2022 ela ainda não pagou dividendo nenhum.
a gente tem mais alguns dados aqui para a gente entender o patrimônio líquido, no valor que está, os ativos, a nossa dívida bruta, a nossa dívida líquida é dívida bruta menos disponibilidade. Então, se a gente pegar esse valor menos esse valor aqui, a gente chega na nossa dívida líquida. O valor de mercado atual dela está em 34 bi, e o seu valor de firma, né, que contempla o imobilizado e as dívidas, acredito eu. Se a gente clicar aqui, a gente vai descobrir o que é o valor de firma, né? Se a gente fazer, ó, valor de firma é o valor do empreendimento, refere-se quando vale uma empresa de forma abrangente, visto que o valor da firma leva em consideração tanto o valor de mercado, como também os ativos e passivos da organização. Foi o que eu falei, né? Eu só esqueci de mencionar os ativos, que eu realmente não lembrava. Então, o valor de firma leva os ativos e os passivos e mais o seu valor de mercado, né? O número total de papéis em circulação não, que a empresa tem é 1 bi de papéis. Ela está no novo mercado, isso significa que ela tem uma governança corporativa um pouco melhor comparado a outras que não estão nesse segmento, né? O novo mercado ele abrange só ações ordinárias, né? Que é um nível maior de transparência. E aqui, de fato, as ações que estão em circulação, né? Que são 62% desse valor aqui estão em circulação. E os 30% está na tesouraria da empresa. Bom, esse foi o vídeo analisando um pouco a empresa, né, analisando alguns indicadores, olhando para o balanço dela, e posso trazer novas empresas aqui para analisar. Deixe seu comentário aí e sugira novas opções, tá bem? Obrigado e até mais.